na igreja, celebrando esse cuidado de Deus. Mas o tema hoje não é casamento, né? O tema da prédica, pelo menos. O tema é uma narrativa que está no Evangelho de Mateus, que fala de uma mãe, sobre um encontro entre Jesus e uma mãe. Uma mãe que estava aflita, uma mãe angustiada, uma mãe que clamava. Aliás, eu acho que todas as mães, em alguns momentos, experimentaram o que essa mulher experimentou: angústia. Qual mãe não tem angústia? Qual mãe não fica preocupada? Qual mãe que não tem no seu coração, né, aquele desejo para que os seus filhos, seu filho, a sua filha, esteja no bom caminho? Qual mãe não passou algumas horas da noite com o coração apertado para que seus filhos pudessem estar bem? Qual mãe que não passa por isso? Tem alguma mãe que não passa por isso? Não tem. Porque mãe é cuidado. Porque mãe simboliza esse cuidado, esse estar junto. E as mães são mulheres que não desistem. Mãe que é mãe não desiste. Não desiste de falar milhares de vezes: meu filho, escova os dentes. E se a mãe não dissesse isso até a gente chegar aos 15 anos de idade, talvez alguns estariam banguelo hoje, né? Estariam sem dente. Porque a mãe sempre diz: vai lá e escova os dentes. Né? Mãe não desiste de dizer para o seu filho: olha, arrume o quarto, mesmo que ele não arrume o quarto, mas a mãe diz isso. A mãe não desiste: cuide com quem você ande, cuide com onde você está. Mãe é assim, e que bom que é assim, porque essas mães, essas mulheres, expressam tanto cuidado e amor, que palavras e atitudes, né, se traduzem nisso. E o texto que eu quero ler, então, é de Mateus 15, e 15, 21, é de uma mulher estrangeira, uma mãe estrangeira para Jesus, para os discípulos, para o povo de Israel. Ela fazia parte de um povo chamado cananeu. E aí diz assim a narrativa: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e Sidom. Eram cidades fora da fronteira do perímetro de Israel. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela foi curada. Olha que encontro, né? Que encontro que poderia gerar um desencontro. Sim, porque Jesus está indo para essas duas cidades, para aquela região de Tiro e Sidom, para fugir da multidão. Ele queria descansar. Ele queria se refugiar, ele queria ter um momento só dele. Sabe quando aquele momento você está cansado e você diz: me deixe só, eu preciso descansar. Jesus também queria isso. Jesus necessitava desse tempo a sós, ele precisava de um tempo de descanso, e por isso ele se retira. Porque eu imagino o ministério de Jesus foi um ministério muito intenso, um ministério que exigia dele força, exigia dele tempo, exigia dele toda a presença, e as pessoas lá pedindo ajuda, as pessoas clamando por cura, as pessoas buscando milagres, as pessoas empurrando umas às outras, tentando chegar a Jesus. Ele está sempre envolvido com muitas pessoas. Quem trabalha com pessoas sabe disso, quantas vezes a gente precisa se retirar, ficar sós para respirar.
E Jesus foi isso. Só que essa mulher não deixa Jesus se retirar. Essa mulher vê Jesus indo em direção a esse lugar e ela corre. Ela vai ao encontro de Jesus e clama. E ela começa a gritar, diz ao texto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Ela não era judia. Como disse, ela era cananeia, ela era estrangeira. Se a gente lesse apenas essa narrativa e ficasse só com essa narrativa, o diálogo que se dá entre Jesus e essa mulher, nós podíamos dizer até que Jesus foi xenófobo no primeiro momento. Xenofobia significa pessoas que não gostam de estrangeiros. Xenofobia é temor às pessoas que são estrangeiras. E hoje, infelizmente, cresce muito a xenofobia. Muita gente não quer estrangeiros por causa de uma visão nacionalista. Até mesmo aqui em Joinville, não precisa ser estrangeiro de outro país. Até mesmo em Joinville, muitas pessoas não aceitam pessoas que vêm de outras regiões, porque não são como nós, não têm a mesma cultura, não trabalham do mesmo jeito, não vivem do mesmo jeito. E existe xenofobia também na nossa cidade. Então, no primeiro momento, pode parecer que Jesus tem essa xenofobia, por quê? Porque ela está lá gritando, clamando ajuda, e Jesus fica quieto. Jesus não responde nada. E além de não responder, quando Jesus vai falar com ela, ainda é um diálogo em que parece que Jesus está sendo duro com ela, Jesus está discriminando ela, porque ele diz o seguinte: olha, não compete a mim ajudar quem não faz parte do povo de Israel. O meu objetivo, o meu foco é o povo de Israel e não outros povos. E aí a pergunta que a gente faz é: por que Jesus responde desse jeito? Porque se a gente conhece, a gente ouviu aqui, a Paty leu a história do centurião romano, ele era estrangeiro. E Jesus foi lá e curou o servo dele, o moço dele. Jesus conversou com uma mulher samaritana num poço. Ela também era meia estrangeira, vamos dizer, porque ela não era judia 100%, era uma mestiça. Mas Jesus sentou ali ao lado daquela mulher, Jesus acolheu. Tem outras experiências onde Jesus vai para as cidades, a Decápolis, as 10 cidades, e ali Jesus começa a realizar milagres, e pessoas são curadas e libertas, também na região estrangeira. Por que Jesus agora usa essa conversa para dizer: olha, eu fui chamado para o povo de Israel e não para outros povos? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, meus queridos, sempre num contexto. Se a gente fica, às vezes, tem pessoas que fazem recorte da Bíblia, pegam trechos da Bíblia isoladamente e começam a tirar conclusões sem olhar o todo. Como disse, alguém lesse apenas essa palavra, essa conversa, Jesus diria: Jesus foi xenófobo. Mas não, pelo contrário. Jesus rompe fronteiras. Jesus não é um nacionalista. Jesus não olha só para os seus. Jesus olha para as pessoas, para o ser humano. Jesus olha para as necessidades, não importa se é A, se é B, se é C. Não importa. Jesus quebra fronteiras. Mas ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele tinha também uma estratégia de trabalho, de missão, de atuação. Mas o mais interessante é que, ao Jesus quebrar esse silêncio e ter essa conversa, ele usa uma metáfora, né? Uma metáfora que para nós é estranha, que ele diz o seguinte: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí, de novo, Jesus está pegando um conceito cultural, social, que naquela época os judeus tinham em relação aos estrangeiros. Os judeus diziam: os estrangeiros somos como cães. Mas veja, não como os cães de hoje em dia, domésticos, como nós temos, né? Eu lembro que quando eu era criança, a gente dizia assim: isso aqui é vida de cachorro. E quando a gente falava que era vida de cachorro, era vida difícil, né, Rose? A gente queria dizer: nossa, a vida, né? Hoje os cachorros são cuidados de outra forma. Às vezes eu até gostaria de ser um cachorrinho, viu? Né? E
E claro, eu acho que cada um, não quero entrar no mérito de julgamento e cuidado, não vem ao caso, mas quer dizer que hoje mudou, mas naquela época de Jesus, chamar os estrangeiros de cães era pejorativo, era discriminatório. Mas é interessante que Jesus não usa a palavra cães, ele usa diminutivo, cachorrinho. No grego é cachorrinho. É uma forma ainda amenizada, é uma forma carinhosa. E Jesus usa dessa metáfora, desse ditado popular, porque ele está provocando. Eu acredito que ele está provocando essa mulher, essa mãe. Essa mulher, ela podia virar as costas nesse momento para Jesus e ir embora. Nesse momento, essa mulher podia xingar Jesus. Nesse momento, ela podia dizer assim, não, você está me ofendendo, você está me discriminando. Mas ela não faz isso. Ela continua ali. Ela continua clamando, ela continua persistindo, ela continua ali pedindo para Jesus atuar. Por quê? Porque é uma mãe. Acho que se fosse um pai já teria desistido. Se fosse um pai, se fosse um outro, se não fosse uma mãe, ela já teria ido embora depois dessa conversa. Mas ela continua porque a filha dela, a situação da filha dela, era mais importante que qualquer provocação. E é nesse sentido que eu vejo as mães, que são mulheres, que não desistem, são mulheres persistentes, são mulheres capazes de enfrentar barreiras, seja quais forem as barreiras, porque elas buscam e querem o melhor para os seus filhos. E nesse sentido, meus queridos, todos nós aqui somos filhos, nem todos são mães, né? Claro, é óbvio, nem todos são mães, mas todos são filhos e filhas. E todos nós precisamos de alguma forma olhar para as nossas mães, mesmo aquelas que já partiram, como mulheres que se doaram, que se doam, que são capazes de fazer qualquer coisa pelos seus filhos. Essa é a força de uma mãe. Essa é a força de uma mulher que ama o seu filho, a sua filha. E ela vai. Ela não desiste. E eu acredito que um pouco essa conversa de Jesus é para provocar essa mulher. Até onde ela vai? E quando ela diz o seguinte, ela dá a resposta para Jesus, olha, até os cachorrinhos, eles comem das migalhas. E como disse, essa mulher não se ofende, ela tem casca grossa. Talvez eu acho que hoje em dia falta um pouco de casca grossa em nós. A gente fica muito mimimi, não pode ouvir qualquer coisa, se ofende e já fica moado, já fica de beiço. Não, acho que certas coisas a gente tem que ter um pouco de casca grossa. A gente tem que ser mais resiliente. A gente precisa ter mais força, mais ação. E essa mulher continua ali pedindo, clamando. E aí Jesus diz, quando ela responde, até os cachorrinhos ganham as migalhas, Jesus diz, uau, eu nunca vi uma fé tão grande como esta. Jesus se admira da fé da mulher, assim como se admirou da fé daquele centurião romano. Não é de um judeu, não é de um religioso, não é de um igrejeiro, é de alguém de fora. De cultura de fora, de religião de fora, que Jesus percebe a capacidade que essas pessoas têm de entender algo que muitas vezes nós estamos dentro das nossas igrejas e não entendemos o que é fé, que não entendemos o que é depender de Deus, que não entendemos o que é realmente confiar. Quando Jesus admira essa fé, ele reconhece que essa mulher está dizendo o seguinte, que para ela a migalha que Jesus poderia fazer, seria suficiente para aquela filha e aquela mulher serem curadas. Queridos, quando nós conseguimos entender que as migalhas de Deus, vou colocar entre aspas essa palavra, migalhas, as migalhas de Deus são suficientes para a nossa vida, a gente deixa de ser uma criança mimada, um adulto mimado, que fica querendo grandes coisas, que fica querendo sempre
se achando insatisfeito, sempre se achando que não tem nada, e tem muita coisa. Basta a gente olhar hoje para a nossa realidade. Basta a gente olhar hoje para o Rio Grande do Sul e a gente perceber, meu Deus do céu, se eu e você reclamarmos, e não deveria ser dessa forma para a gente entender e aprender. Não precisamos que outros sofram para que a gente aprenda a viver. Mas infelizmente é assim que nós aprendemos. E eu quero dizer, pare de reclamar, pare de murmurar, parem de mimimi. E sejamos mais resilientes. Essa mulher teve fé o suficiente para ir até o final. É uma fé ativa, é uma fé de ação. Não é aquela fé que fica toda hora, ai Senhor, me ajude, ai Senhor, me ajude, e fica se lamentando e não faz nada, e cruza os braços, e passa assim a vida inteira. Não, é uma fé que leva a ação. Ela é proativa. É uma fé transformadora. É uma fé confiante. É uma fé que clama, que suplica, que confia, até mesmo quando Deus fica em silêncio. Sim, porque Jesus ficou em silêncio. No primeiro momento, Jesus não respondeu nada. E o silêncio de Deus, todos nós, de alguma forma, experimentamos. Há momentos em que nós não temos nenhum sim, nenhum não de Deus, e há um silêncio. E o que a gente faz enquanto é nesse silêncio? Confia. Aquela mulher confiava, algo dentro dela dizia, não desista. O silêncio de Jesus não é um muro. O silêncio de Jesus não quer dizer que Ele te abandonou. O silêncio dele não significa que você não é importante. Ele sabe a hora, Ele sabe o momento. Há coisas que nós precisamos amadurecer e crescer. Às vezes a gente tem aquela ideia, como o Tiago diz, aquela ideia egoísta que a gente tem que chegar para Deus e pedir, e Deus tem a obrigação de fazer tudo que a gente pede. Mas em algum momento a gente parou para pensar se os nossos pedidos não são egoístas, se os nossos pedidos não são interesseiros, se os nossos pedidos são tão preocupados só com a gente e com mais ninguém? Já parou para pensar? E por isso que Tiago diz, não somos muitas vezes respondidos porque o nosso egoísmo prevalece. Então, essa mulher ensina muitas coisas, essa mãe ensina muitas coisas. Ela ensina a ser perseverante. Para mim, eu acho que isso é redundante para dizer para uma mãe, porque mãe é perseverante. Mas quem sabe os pais, os homens, os filhos, precisam aprender a ser perseverantes. Nós precisamos aprender a confiar. Nós precisamos aprender que há tempo, e que esse tempo necessariamente não é como eu quero, mas há tempos. Nós precisamos aprender de que Jesus não faz acepção de pessoas. Nós precisamos aprender que se Jesus não faz acepção de pessoas, quem sou eu, quem é você para fazer acepção de pessoas? Nós precisamos aprender que o amor e a misericórdia de Deus é tão profunda, é tão grande, que alcança o coração das pessoas. Jesus rompe qualquer tipo de fronteira. Nesse dia das mães, meus queridos, minhas queridas, nós somos convidados a não desistir, a confiar, a persistir. E eu acredito que lá no Rio Grande do Sul, muitas mães que hoje, nesse dia, estão passando por suas lutas, suas perdas, seus lamentos, são mulheres que não vão desistir. E também porque elas encontrarão muitas outras pessoas que serão braços, pernas de Deus para apoiá-las e ajudá-las, porque elas precisam desse apoio, dessa oração, desse estar junto. Então Jesus, Ele diz, mulher, você tem uma grande fé, você não desistiu, não desista, creia, confie, as barreiras não são maiores do que o poder de Deus. O poder, a graça, a misericórdia do Senhor são maiores que qualquer barreira. Creia,
Viva nisso. Que Deus abençoe. Amém.